E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Ray Lopes, professor de artes, e hoje nós vamos estar falando aí com a turma do 6º ano, aí do Colégio Lidírio Ferreira Lima, no distrito de Espantagado, em Queimadas, na Bahia. Bom pessoal, em nossas aulas anteriores nós falamos aí no capítulo 1 sobre arte e identidade, e hoje nós vamos estar dando início à nossa aula sobre arte e memória, aí no capítulo 2. Então vou pedir que você abra o seu livro na página 48 para que a gente possa estar dando início então à nossa aula. E não esquece, se você está aqui pela primeira vez, não esquece de se inscrever no canal, clica no sininho para receber as notificações e dá aquele joinha aqui em nosso vídeo. Bom, vamos lá então falando sobre arte e memória. Mas antes, eu quero saber de você o seguinte: será que você tem aí na sua casa algum objeto que ele é muito importante e que faz parte da sua memória afetiva? É sobre isso que a gente vai estar falando hoje, arte e memória. Você sabia que tem artistas que criam suas obras a partir dessas memórias? Sejam objetos, sejam acessórios ou simplesmente eles produzem as suas obras a partir dessas lembranças. Essas obras então que são criadas a partir da memória dos artistas, ela reflete muito sobre a identidade dele. E eu tenho certeza que mesmo você não sendo um artista famoso, com certeza você tem alguma coisa, algum objeto que faz parte da sua identidade, certo? Bom, nós já falamos aí, quando a gente falou sobre arte e identidade, falamos que tudo que está em nossa volta, toda a nossa maneira de se comportar contribui para a formação da nossa identidade, né? Então você já parou aí para pensar que a identidade, a nossa identidade, que a sua identidade, ela está ligada a como você penteia o seu cabelo, a como você arruma o seu cabelo, como você escolhe as suas roupas, a forma como você se veste, até mesmo o jeito que você fala, o corte de cabelo que você usa. Tudo isso então está envolvido com a nossa identidade. E ela tem a ver também com como a gente cresceu, né? A identidade de nossa família, dos nossos amigos, onde a gente está e tudo aquilo que a gente consome ao nosso redor. Ou seja, tudo isso faz parte do que somos, das nossas memórias e da nossa história, certo? Bom, na imagem de abertura a gente tem um detalhe aí de Tecendo Amanhã, da artista Sônia Gomes, aí de 2016, que trabalha com costura, amarrações, tecidos e rendas variadas. Nós vamos conhecer um pouco mais aí sobre o trabalho dessa artista, né? Nós sabemos que tem pessoas aí que gostam de desenhar, tem pessoas que gostam de pintar, tem pessoas que gostam de cozinhar, tem pessoas que gostam de assistir novelas, de assistir séries, de ouvir músicas, né? Tudo isso tem a ver então com a nossa identidade, né? Com a nossa personalidade. Isso vai sendo construído de certa forma ao longo do tempo. Na página 49 do livro de vocês têm essa imagem aí, que é do trabalho aí da artista Sônia Gomes, né? Tecendo Amanhã 1 e 2, né? Em 2016, costuras, amarrações, tecidos em rendas variadas. Aí nós temos aí o detalhe desse trabalho aí. A gente vai observar a imagem completa aí, a gente consegue observar frente e o verso, ou seja, frente e fundo dessa mesma peça aí, desse mesmo trabalho. Então não são duas peças diferentes, é a mesma peça, só que com a imagem da frente e a imagem do fundo desse trabalho aí da artista. E aí nós vamos analisando essa imagem aí, né? Quais são as primeiras impressões de Tecendo Amanhã 1? Quais são as primeiras impressões que a gente tem do trabalho dessa artista, certo? O que é que você olha quando você olha para essa obra aí de arte? O que é que você consegue ver? Que tipo de obra de arte seria essa? Ela te causa alguma sensação? O que é que você sente quando você vê uma obra desse tipo? Será que dá para a gente perceber quais são os materiais que a artista usou para criar essa obra? Por que é que você acha que a artista escolheu justamente esses materiais para criar a obra de arte dela, né? Tecendo Amanhã então é parte de uma série de trabalhos de Sônia Gomes, né, que foram exibidos aí na exposição individual Linhas em Tramas, que foi realizada pela artista em uma galeria aí na cidade de São Paulo entre o mês de abril e agosto de 2016, certo? Aí vocês têm mais uma imagem aí que está na página 50 aí do livro de vocês, onde vocês podem ver aí tem uma visão, na verdade,
da exposição Linhas em Tramas, da artista Sônia Gomes, realizada em São Paulo, aí, como nós já vimos em 2016, e que mostra aí um pouco do trabalho dela, da obra aí de Tecendo Amanhã 1 e 2, né? As duas peças, 3 peças na verdade a gente consegue estar observando aí nessa exposição. E aí assim, para produzir esse trabalho, a artista ela utilizou exclusivamente peças de roupas antigas. Boa parte dessas roupas antigas elas foram doadas por um amigo, né? Essas roupas fizeram parte do enxoval da mãe dele e ele doou para a artista. E apesar da origem humilde da família a quem pertenceu esse enxoval, o enxoval era composto de peças que eram consideradas, digamos assim, sofisticadas, feitas de seda, de linho bordado à mão, porque muito além do valor material, essas peças possuíam um valor afetivo, né? Um valor sentimental, não é isso? Então essas roupas elas tinham muita memória associada a ela. E para criar essa exposição, então, a artista utilizou exclusivamente roupas, certo? Bom, na criação, então, Tecendo Amanhã 1, 2 e 3, Sônia usou 3 camisolas de seda como suporte. Ou seja, a base para o desenvolvimento do seu trabalho foram as camisolas doadas pelo seu amigo. As camisolas que pertenciam ao enxoval da mãe dele. E ela desenhou sobre essas peças utilizando materiais como linhas, alfinetes. Ela acabou fazendo desenhos nessas camisolas. Ela costurou, ela amarrou pedaços de renda, de retalho, de tecido em cada peça. E acabou bordando algumas peças também, acabou ganhando um bordado. E ela fez todo um trabalho então em cima dessas roupas antigas, dessas camisolas antigas que ela recebeu de doação do amigo. Mas será que ao expor essas roupas ou colocar elas em uma galeria de arte, a artista conseguiu passar algum sentimento, alguma sensação para os visitantes, ou ela criou talvez uma história no imaginário deles para que eles tentassem ali, de certa forma, imaginar de quem teria sido aquelas roupas, o porquê daquelas roupas? Bom, tudo isso, de certa forma, ele está envolvendo não só o produto material da obra de arte, mas a coisa afetiva, a afetividade. Então a gente não está vendo ali uma peça de roupa pendurada, a gente está vendo ali a memória de uma família, né? A história de uma mulher, uma pessoa que vestiu aquilo e que tem toda uma história de memórias e lembranças de relações de afeto, né? Envolvida aí numa coisa que poderia ser somente uma roupa, mas que se transformou em uma obra de arte, certo? Mas será que você aí, agora eu quero saber de você, será que você na sua casa tem alguma peça de roupa especial, uma roupa que você tem um carinho, que mesmo não cabendo mais em você, você não consegue se desfazer dessa roupa? Você não quer deixar sua mãe jogar fora, você não quer deixar sua mãe doar para alguém, porque essa roupa ela tem, de certa forma, uma relação de afeto, de carinho com aquela roupa. Você tem, né, na verdade, essa relação de afeto e de carinho com essa roupa. Ela traz alguma lembrança boa, ela lhe traz algumas memórias de momentos bons que você teve em sua vida. E isso pode não ser somente com uma peça de roupa, né? Esse sentimento, essa afetividade, ela pode ser com qualquer outro objeto. Com um caderno, com uma agenda, com um sapato, com um brinquedo, uma caneta, qualquer outro objeto que a gente cria uma relação afetiva. E isso é muito normal. Nós costumamos nos apegar a alguns objetos quando eles têm um significado para a gente. Quando foi alguém especial que nos deu. Quando foi o primeiro objeto que eu comprei, exemplo. A minha mãe tem na casa dela ainda roupas de quando eu era criança, guardada. Tem camisolas ainda de quando minha irmã era criança, tudo guardadinho lá. Já apertei na cor, já com a cor já modificada, mas está guardada, é uma lembrança. As roupas que o meu filho usou com 1 ano de idade, com menos de 1 ano de idade, algumas peças de roupas dele ainda, hoje ele está com 16 anos, ainda estão guardadas aqui em casa. São lembranças. O primeiro sapatinho que foi comprado para ele ainda está guardado aqui em casa. As roupas que não servem mais na minha filha hoje, muitas foram doadas. Mas algumas peças de roupa têm um significado, têm um sentimento e estão guardadas, mesmo não servindo mais. Então nós costumamos ter essa afetividade com esses objetos, com esses materiais. Então é muito comum que você na sua casa
E você tenha algo que você não quer se desfazer, porque aquilo tem um certo significado para você, tem uma importância para você por algum motivo. É provável que na sua mãe tenha guardado algum objeto seu, de quando você era menor, quando você era um bebê ainda. Muitas mães têm esses objetos guardados porque eles acabam trazendo memórias de um período bom da nossa vida. Nos faz relembrar um momento especial que a gente já passou, certo? Bom, aí vocês têm uma outra imagem aí de Tecendo Amanhã 2, aí de Sônia Gomes, 2016, costuras, amarrações, tecidos e rendas, e nós vamos fazer uma outra reflexão aí, pensar mais um pouquinho aí sobre a arte de Sônia Gomes, certo? Bom, você acha que o material que a artista usou, ele está relacionado com o título que ela deu a essa exposição, Tecendo o Amanhã? Será que tem alguma relação o trabalho que ela fez nessa exposição com todas as roupas, com todas essas roupas, na verdade, com a vida do amigo dela, do amigo que doou as roupas da mãe? Qual será a relação que ela tinha com ele? Qual é a relação da artista com a pessoa que doou, com o amigo dela que doou essas roupas? Qual seria a relação de afetividade entre ele, o amigo de Sônia, e as roupas que ele doou? Essas roupas tinham algum significado para ele? Será que tinha alguma coisa especial? Essas são as interrogações que fica para vocês, para que vocês pensem aí um pouquinho sobre o trabalho dessa grande artista. Bom, além dos materiais então nesses trabalhos, Sônia usou no processo artístico tudo aquilo que fez parte de certa forma da vida dela. Com a avó, Sônia aprendeu a fazer amarrações, a fazer os trançados, as costuras. Com o pai dela, Sônia aprendeu a tecelagem. Então observem que ela utilizou para desenvolver o trabalho dela, a obra Tecendo Amanhã, experiências que ela adquiriu na vida dela, com a avó e com o pai. E ela utilizou toda essa experiência, todo esse processo artístico de sua vida, que fez parte de sua vida, quando ainda criança, quando adolescente, e ela utilizou tudo isso que ela aprendeu com a avó e com o pai para desenvolver o trabalho dela Tecendo Amanhã, através de técnicas de amarrações, através de técnicas de trançados, de tecelagem. Ela desenvolveu então todo esse trabalho. Ou seja, assim costurando, amarrando, tecendo, trabalhando os tecidos manualmente, Sônia passou a criar obras que eram repletas de histórias para contar, que unem diferentes lembranças e experiências. Essas obras não traziam só lembranças da mãe do amigo dela. Essas obras não traziam só lembranças do amigo dela. Essas obras traziam lembranças também do seu passado, da sua história. Porque ali ela estava usando técnicas que ela tinha aprendido com a avó dela, com o pai dela. Então observe que era um emaranhado de emoções que estavam em cima daquele trabalho. Além do valor sentimental, do valor afetivo que essas peças tinham para o amigo dela, essas peças passou a ter um significado muito grande para ela também, para a artista. Porque ela estava transmitindo ali também, de certa forma, naquelas peças, os seus sentimentos. As suas memórias também estavam ali naquele trabalho. E não só as memórias do amigo dela. Então, para dar essa sensação de leveza ao seu trabalho, a essa série de trabalhos aí, da artista Tecendo Amanhã 1, 2 e 3, a artista optou em pendurar no teto, no espaço da exposição. As peças eram penduradas, suspensos por fios transparentes, como se fossem fios de nylon transparentes penduradas no teto. Assim, com a ação do vento, essas obras passavam a sensação de estarem flutuando, como se elas estivessem flutuando. Então, além de dar esse efeito de leveza à obra, certo? O público conseguia, de certa forma, circular em torno dessas peças, apreciando os diferentes ângulos de uma mesma obra de arte. Se ela tivesse colocado lá fixado na parede, o público só ia estar vendo uma parte da sua obra. Mas ela colocou pendurada justamente para isso, para dar essa sensação de leveza,
certo? E além disso, dá a possibilidade do público estar circulando em volta dessa obra e ver todos os detalhes em todos os ângulos, certo? Ou seja, o público conseguia circular apreciando os diferentes ângulos dessas obras. Segundo a artista, segundo Sônia Gomes, a produção que ela estava fazendo buscava sempre o afeto, a afetividade. Ela queria transmitir a partir de suas obras afeto. E por isso ela se preocupava com a história e o passado dos materiais que ela utilizava. Há muitos desses materiais doados, certo? E outros elas acabavam encontrando e acabava tecendo, criando a sua obra a partir dessas peças antigas. Então, para ela era muito importante que toda peça que ela utilizava em sua exposição, em seu trabalho, que essas peças tenham uma história, que elas tenham um significado por trás dela, certo? Que é a partir dali que ela vai colocar também a emoção dela para conseguir produzir o seu trabalho. Aí nós temos mais uma imagem que vocês observam também no livro de vocês, aí na página 52, Sônia Gomes aí trabalhando em seu ateliê na obra Maria dos Anjos, né, feita com vestido de casamento de seda, que foi doado à artista pela noiva 60 anos depois da realização da cerimônia. Então observe que aí é um outro trabalho da artista que traz uma importância muito grande. Observe que aí ela está trabalhando com um vestido de noiva. E esse vestido de noiva ele foi doado depois de 60 anos do casamento. Então, se uma pessoa guarda um vestido de noiva durante 60 anos na sua casa, é porque essa peça tem um significado para ela, tem uma importância para ela. E aí, depois de 60 anos, ela resolve doar esse vestido para a Sônia, para que ela trabalhasse em cima desse vestido as suas emoções e sensações e transformasse esse vestido, que já é de certa forma uma obra de arte, feita por uma costureira, mas que ela transforme isso em um outro trabalho, em uma outra arte, para que tenha uma outra interpretação, uma outra visão a partir desse vestido. E aí Sônia criou em cima desse vestido antigo, desse vestido amarelado, antigo, já com de certa forma com aspectos de vestido velho, ela criou a obra Maria dos Anjos, certo? A criação de Sônia, de certa forma, as criações de Sônia, elas remetem à sua identidade também e ao local onde ela nasceu. Isso porque as técnicas, as cores, os materiais escolhidos, eles acabam dialogando com a origem da artista, que é a origem afro-brasileira, né? Com a sua cidade natal também, que é lá em Minas Gerais, em Caetanópolis, lá em Minas Gerais, um importante centro industrial da indústria têxtil do Brasil. Então, as suas origens afro-brasileiras, a origem da cidade natal dela lá em Minas Gerais, tudo isso acaba contribuindo para a produção, para o trabalho da artista Sônia Gomes. E agora fica aí mais um questionamento para você. E você, gostaria de ter alguma coisa? Gostaria que alguma coisa sua, que algum objeto virasse uma obra de arte? Por qual motivo? Por algum motivo afetivo? Qual seria esse motivo? Me conte aí, vai nos comentários e comente comigo aí qual seria então esse objeto que você queria que virasse uma obra de arte por algum motivo afetivo. E aí você me conta lá nos comentários, me diz o porquê você gostaria de transformar esse objeto seu em uma obra de arte. Bom pessoal, a nossa aula de hoje fica por aqui, certo? Não esqueça de responder esse meu questionamento aí lá nos comentários e não esqueça de fazer também a nossa atividade proposta. Então, fica com Deus e até a nossa próxima aula.